Olá, iniciando mais uma aula de Geografia do segundo ano. Vou dar continuidade sobre o assunto da urbanização e hoje vou falar sobre os problemas sociais e ambientais das cidades. Eu sou a professora Luidiana Santos Gonçalves. Problemas sociais e ambientais nas cidades. Ao longo do século XX, tá? Até agora, o século XXI, nós tivemos um histórico, tá? Sobretudo nos países menos desenvolvidos, o crescimento das cidades não foi acompanhado por um planejamento urbano adequado. A maioria das cidades, tá? Mundiais no mundo, tá? E os países menos desenvolvidos, ou os que são considerados hoje países em desenvolvimento, não teve um planejamento urbano adequado. Então, a partir do momento que as pessoas, tá, a população, começou a sair do campo, migrando para as cidades, tá, com o êxodo rural, tá, houve um inchaço urbano, as cidades começaram a crescer, tá? Só que esse crescimento, esse rápido crescimento das cidades, ela não acompanhou, tá? Com um bom planejamento urbano, as cidades elas não se adequaram, tá? Para o contingente de pessoas. Então, a urbanização acelerada, aliada à falta de recursos e às questões políticas, impediu que fossem resolvidos os problemas que surgem à medida que as cidades cresciam e continuam crescendo. Os velhos problemas aumentaram, tá? Como problemas de infraestrutura, saneamento básico, e os novos apareceram, tá? Que com o inchaço urbano, tá? Apareceu novos problemas, como o surgimento, tá? Das periferias, surgimento das comunidades, tá? Oriundas da ocupação irregular. Então, tudo isso tá, aumentaram, tá? Tanto os problemas antigos, como surgiu os novos problemas. Então, ao longo dessa explanação, dessa aula, nós vamos saber que problemas são esses, tá? Como a segregação espacial nas cidades, outros tipos de segregação, tá? Que são os novos tipos de segregação nas cidades, quando se trata de espaço. O problema do transporte, tá? O trânsito e a mobilidade urbana. Também os problemas ambientais, tá? Que surgem, tá? A partir do uso, tá? Desse espaço. Como que esse espaço ele está sendo utilizado, como ele está sendo usado. Tá? E também essa poluição, tá? Esses problemas ambientais urbanos, eles vão influenciar no clima urbano e na poluição urbana, tá? De uma cidade, tá? Vamos falar, tá? Esses problemas são observados mais precisamente nos países menos desenvolvidos, que são esses em desenvolvimento, os países mais pobres, tá? Que são esses países oriundos, tá? Que foram colonizados por países ricos, tá? Então, ao longo do século XX, sobretudo nos países menos desenvolvidos, tá? O crescimento das cidades não foi acompanhado por um planejamento urbano adequado, tá? Não teve um planejamento estratégico, tá? Para acolher e receber esse contingente de pessoas. Então, os problemas foram surgindo. Então, nós vamos chamar de problemas sociais e ambientais das cidades. Já a segregação espacial nas cidades, tá? Nós vamos tratar, tá? Da segregação. O que é uma segregação espacial, tá? É a eterna luta de classes, tá? De como as classes, elas são divididas no espaço urbano. Como é que está a divisão das classes da sociedade, tá? É na organização do espaço urbano que o contraste, tá? A diferença entre divisão de classes da sociedade fica evidente. O que nós observamos nas cidades? Os espaços reservados às camadas mais ricas da população, tá? São melhores, são bem estruturados, tá? Então, geralmente são áreas arborizadas, iluminadas, são áreas planejadas, onde tem os serviços de iluminação, serviços de saneamento básico, serviços de iluminação pública. Então, é onde o serviço chega para atender essa população.
mais abastada, essa população que tem mais dinheiro, mais rica, com grande disponibilidade de transporte público. Então, são áreas mais planejadas, tá? Então, vai desde de áreas arborizadas, iluminadas, até um bom transporte público. Outras áreas, tá? Principalmente as mais afastadas do centro, que são as periferias, tá? Os bairros afastados do centro de uma cidade é chamado de periferia. São bairros carentes de infraestrutura, logo são ocupados pela população mais pobre. Então, a população mais pobre, ela não vai ter acesso a essas estruturas, tanto de arborização, quanto de iluminação, tanto de saneamento básico, os serviços também são menores, e também não vai ter uma disponibilidade de transporte público. Ou então, se tem uma disponibilidade de transporte público, vai ser um transporte público de má qualidade, tá? De má qualidade, que não vai atender toda a população, vai ter os ônibus, por exemplo, os ônibus são sempre superlotados em horários de pico. Então, tá? Essa disparidade, esse contraste, tá? De bairros, tá? Sobre de classes, tá? Essa divisão de classes da sociedade, onde eles moram, os bairros que eles moram, tá? Então, a população que tem mais dinheiro, ela fica, tá? Num espaço mais organizado, tá? Nesse espaço urbano, enquanto que a população mais pobre, ela fica em um lugar mais desorganizado, que são afastadas dos centros, dos serviços, por exemplo, que são as periferias, que são os bairros mais pobres, tá? Que são ocupados pela população mais pobre, de baixa renda. É onde eles têm condição de residir. Então, nós vamos chamar, tá? De segregação espacial. Então, essas diferenças, tá, do espaço que o rico e o pobre residem, nós vamos chamar de segregação espacial. Então, vai ter uma disparidade nesse espaço, tá, dos serviços oferecidos. Então, vai ter uma grande diferença. Nós vamos chamar de segregação espacial. A população mais pobre, ela acaba sendo empurrada para os bairros mais afastados dos centros, que são as periferias. Já tá o avanço com o crescimento das cidades, tá? Já levando em consideração o afastamento da população mais pobre para os bairros periféricos, tá? E também nós vamos colocar aqui também as ocupações irregulares, tá? Que nas grandes cidades vão chamar de comunidades ou favelas, tá? Para nós da geografia, é ocupação irregular. Tá? Então, levando em consideração, nós vamos ter outros tipos de segregação, tá? Espacial. Tá? Então, exemplo que eu citei aqui, ocupação de áreas menos valorizadas, tá? Que são os bairros periféricos, pela população mais pobre, e crescimento da pobreza urbana, tá? E isso, tá? Vai levar ao aumento dos moradores de rua. Como é que uma pessoa ela chega a morar na rua? Quando ela perde tudo, tá? São pessoas desempregadas, pessoas que realmente não têm condições de ter um lar. Então, acabam indo morando nas ruas, tá? Então, o morador de rua, ele vai ser, tá, um novo tipo de segregação espacial. É as pessoas que estão nas praças, que estão embaixo das pontes, tá? Então, vai ser essa nova segregação espacial. Então, o que o livro trouxe, o que eu coloquei aqui para vocês? Existem ainda nas cidades outros tipos de segregação espacial. Um dos mais comuns é a exclusão étnica, de etnia, tá? Minorias étnicas são perseguidas, ameaçadas fisicamente, geralmente ocupam áreas restritas, distantes dos grupos que detêm o poder econômico ou político e que, portanto, são mais influentes. Então, essa exclusão de etnia existe, tá? Então, tem exclusão étnica, tá? São as minorias, os pobres, tá? Os negros, tá? Algumas diferenças de religião também interferem, tá? A camada mais pobre da sociedade, essas etnias, elas são empurradas para áreas mais distantes.
que são aquelas áreas mais pobres, tá? E logo vai ter um alto índice de violência, tá? Mais afastado, vai ter aqueles problemas de infraestrutura que eu citei anteriormente, tá? Então, são outros tipos de segregação, os novos tipos de segregação étnica, tá? Que nós vamos chamar de exclusão, tá? Esses são os excluídos, tá? Mesmo, da sociedade. Então, os excluídos da sociedade, eles são perseguidos, eles são ameaçados. Exemplo dos moradores de rua. São ameaçados fisicamente e geralmente ocupam áreas restritas distantes dos grupos que detêm um poder econômico ou político, que, portanto, são mais influentes. Então, esses grupos, eles vão ter tanto poder econômico, quanto político, quanto influências, tá? Então, essas etnias, elas acabam se afastando dos centros, tá? Das cidades e são, tá, obrigadas a residir em áreas mais distantes dos grupos que detêm o poder econômico, tá? Que são as classes mais elevadas da população, que compõem uma cidade, que ocupam uma cidade, tá? Uma área urbana. Já o transporte, trânsito e mobilidade urbana. O transporte, tá, em um grande centro urbano, assim como o trânsito e a mobilidade urbana em alguns espaços é complicado, principalmente nas grandes cidades, tá? Nós vamos ter, tá, um transporte público ineficiente, tá? Um trânsito geralmente caótico, principalmente nos horários de pico, tá? Que todo mundo se desloca para determinado lugar, ou sai para trabalhar em determinado horário, e sai do serviço naquele horário também, tá? Então, vai ser um trânsito, tá, caótico, a exemplo do trânsito de São Paulo, tá? E essa cidade, ela não vai ter uma boa mobilidade urbana, tá? Então, o que que acontece? Nas grandes cidades, geralmente o transporte público e sua infraestrutura não são eficientes, tá? Nem o transporte público, tá? Que é aqui no caso de São Luís, tá? Do Maranhão, transporte público, tá? Que são os ônibus, não é eficiente, tá? E não tem uma boa infraestrutura, porque as cidades, elas cresceram muito e esse crescimento, tá? E a infraestrutura das cidades não acompanhou, tá? O crescimento das cidades. Não teve um planejamento urbano, são cidades não planejadas geralmente, tá? Que não tem uma boa infraestrutura. O excesso de veículos, tá? De carros, além de agravar a poluição do ar, cria congestionamentos que fazem grande parte da população perder cada vez mais tempo no trânsito. Então, acaba interferindo no dia a dia de muitas pessoas e até na saúde dessas pessoas, tá? Para a cidade como um todo, isso representa prejuízos para a qualidade de vida, uma vez que acarreta problemas econômicos, ambientais e mesmo de saúde pública, tá? Então, o que que acontece? Com um transporte não eficiente, um trânsito que não é muito bom e uma péssima mobilidade urbana, tá? Então, vai ter, tá? Uma ineficiência, tá? Nesse serviço. Então, se não tem um bom transporte público, de qualidade, a população vai acabar comprando mais carros, as pessoas vão acabar comprando mais carros. Então, vai ter um excesso de veículos, tá? Então, o trânsito, ele vai ficar mais lento, tá? E no horário de pico vai ter grandes congestionamentos, e isso acaba interferindo tanto, acarreta em problemas econômicos, tá? Acaba afetando a economia de uma cidade, problemas ambientais, que é a poluição, e mesmo de saúde pública. A saúde das pessoas, as pessoas vão ficar mais agitadas, tá? Vão perder mais tempo para chegar em casa. Isso vai influenciar no tanto de horas de seu descanso, então isso acarreta inúmeros problemas de saúde. Tá? E também o ambiente que não é muito propício a essa pessoa ter uma boa saúde. Problemas ambientais urbanos, tá? Os problemas ambientais urbanos, tá? O livro trouxe alguns problemas ambientais urbanos, tá? Então, esses problemas, eles estão crescendo, tá? Os problemas ambientais urbanos têm crescido muito rapidamente, sobretudo nas grandes cidades. A exemplo, é uma cidade que tem problemas, tá? Ambientais e urbanos
cidade de São Paulo, as grandes cidades, né? Que tem essa locomoção, tem esse fluxo elevado, elas vão ter problemas, tá? Ambientais e urbanos. Dos países em desenvolvimento com industrialização tardia, que é o caso do Brasil. O Brasil, ele é um país em desenvolvimento e teve uma industrialização tardia lá na década de 30. Destacam-se como problemas ambientais. Expansão urbana, que acarreta o desmatamento do entorno. Então, a expansão urbana, o crescimento das cidades, tá? Como os empreendimentos de moradias, acabam acarretando o desmatamento do entorno das cidades. Então, as cidades, elas incham tanto, crescem tanto, que há um desmatamento para a construção de novos prédios, tá? Principalmente para servir de moradia para as populações, tá? No caso aqui de São Luís, nós temos inúmeros empreendimentos, tá? Construção de apartamentos, de conjuntos habitacionais, tá? De condomínios fechados. Então, tudo isso causa um desmatamento do entorno das cidades. Retificação e impermeabilização dos recursos de água, que podem levar às enchentes. Então, a impermeabilização, tá, do solo, tá? Acaba prejudicando, tá, os recursos de água. Então, em época de chuva, a gente vê as enchentes. Chove, tá? Em pouco tempo, tá? Pode ser uma chuva repentina, passageira, com poucos minutos, e a gente vai perceber as enchentes nas grandes cidades. Porque a água, ela não tem para onde correr. Então, houve uma impermeabilização do solo, tá? Houve algumas mudanças dos cursos de água, tá? Com os aterramentos, tá bom? Não tem uma boa infraestrutura, então leva-se, tá? As enchentes, como acontece em São Paulo, acontece até aqui mesmo em São Luís. Impermeabilização do solo com asfalto, tá? É o asfaltamento das ruas, avenidas, tá? O asfaltamento da cidade em si. Concentração de construções, que pode levar ao fenômeno da ilha de calor. Quanto mais construção tem uma cidade, tá? Vai ter a ilha de calor, tá bom? Que é a alta temperatura em determinado lugar da cidade, que nós vamos chamar de ilha de calor. Então, em áreas onde tem muitos prédios, não tem árvores, tá? E não tem alguma coisa para diminuir a temperatura, que é o caso da arborização, tá? De sítios, tá bom? De parques urbanos, então nós vamos ter o fenômeno da ilha de calor, tá? Então, outros problemas comuns nas áreas centrais das grandes cidades é o fenômeno da ilha de calor. Esse fenômeno começou a ser estudado em Londres, tá? E depois se expandiu para os outros países. A ilha de calor é resultado de fatores como o grande número de construções, tá? A concentração de construções de concreto e o asfaltamento das ruas, e a ausência de áreas verdes e o intenso tráfego de veículos que lançam ao ar grande quantidade de gases e partículas. Então, essa concentração de construções com a diminuição de áreas verdes e um grande tráfego urbano vai ocasionar o fenômeno ilha de calor, que é a alta temperatura em determinado lugar, tá, de uma cidade. Então, quanto mais prédios, tá, mais construção, mais tráfego, mais aquele solo impermeabilizado, nós vamos ter o fenômeno de ilha de calor. Vamos ter também o transbordamento de rios, que são usados como depósitos de lixos, incluindo os resíduos industriais. Então, um dos problemas, tá, das grandes cidades é não saber o que fazer com seu lixo. Então, geralmente, todo o lixo industrial e lixos residenciais também, tá, vão parar nos rios, nas foz, tá? Então, isso acaba ocasionando o transbordamento de rios, assim como uma poluição da água. Poluição atmosférica, provocada principalmente pelas indústrias e pelo elevado número de veículos nas ruas. Então, a poluição atmosférica, tá, do ar, é principalmente ocasionado pelas indústrias. E o elevado número de veículos nas ruas.
Lixões a céu aberto, que é resultante da falta de coleta ou disposição ilegal, principalmente nas periferias das cidades. E escassez de água. A questão dos lixões a céu aberto, tá? É uma questão de educação, tá? Também da população. Então, em alguns bairros nós temos coleta, tá? Não em todo, nós temos a coleta semanal, tá? E às vezes a população, ela simplesmente, os moradores daquele bairro, eles não colocam lixo no dia de coleta. Aí depois que o carro passa, que a coleta passa, eles vão jogar esse lixo em alguma área, tá? Em algum lugar. Isso acaba ocasionando, tá? A poluição, tá? Do solo, principalmente das águas, tá? Então, toda a cidade, ela tem que ter um aterro sanitário adequado para receber seu lixo, tá? E nós vamos ter a escassez de água. Então, todos esses problemas que eu relatei são problemas ambientais urbanos. O clima urbano e poluição, tá? Então, a poluição é um dos grandes problemas urbanos atuais. Ela é resultante dos resíduos, tá? Pode ser os resíduos de dejetos, resíduos de lixos, resíduos sólidos e gases emitidos pelas indústrias, pelos meios de transporte e em muitos países pelas usinas termoelétricas e permanecem em suspensão no ar atmosférico. Então, todos esses problemas, todos esses fatores vão influenciar na poluição do ar atmosférico. Então, quais são alguns fenômenos que surgiram a partir dessa poluição, tá? Que influenciaram no clima urbano e poluição. Tá? Alguns fenômenos como a inversão térmica e as ilhas de calor potencializam os efeitos da poluição, agravando ainda mais esse problema. Tá? Então, os resíduos, tá? E gases emitidos pelas indústrias, pelos meios de transporte, tá? Principalmente, elas vão ocasionar alguns fenômenos, como a inversão térmica e as ilhas de calor, tá? Então, a ilha de calor, tá? Quanto mais impermeabilizado o solo, menos arborização tiver em determinada cidade, tá? E mais fluxo de carros, vai aumentar a temperatura daquela cidade, daquela área, naquela cidade ou de um bairro, tá? E a inversão térmica, tá? Em algumas situações, principalmente no inverno, pode ocorrer uma inversão térmica, ou seja, o ar quente para sobre o ar frio, tá? Essa é uma situação normal e não constitui problemas em locais não poluídos. Então, quanto mais poluição tiver em determinada cidade, determinada área urbana, vai ter uma imersão térmica. Tá bom? Então, aqui são as referências. Usei para professor Baldraia André. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.